especificamente em Vila Velha, não é sem um propósito muito grande do coração de Deus. Nós amamos a sua vida, reconhecemos a unção de mestre, a unção apostólica que você tem, e nos alegramos por ter o privilégio de poder comer do maná daquilo que Deus tem trazido e partilhado a partir das suas mãos. Como Jesus fez, entregando na mão dos discípulos e dando os discípulos para distribuir ao povo, assim nós entendemos que há uma porção dada pelo próprio Cristo nas suas mãos para o Senhor repartir entre nós. Então, nós te recebemos com honra, na qualidade de um profeta, de um homem de Deus, e tenha total liberdade para ser uma bênção, como Deus tem chamado para ser uma bênção. Amém? Mais uma vez, você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe a porta. Saúde a igreja do Senhor com a bendita paz do Senhor. Amém. Gente, é maravilhoso estar nesse lugar. Aleluia. Sabe que eu posso confirmar que a presença do Senhor nesse lugar é tremenda. É muito fácil para nós vermos tudo que estava acontecendo aqui e começar a julgar. É um show. Mas eu quero confirmar da parte de Deus que aqui é a presença do Senhor que estava a falar com o seu povo. E esses homens de Deus, profeta da parte do Senhor, vocês são ungidos. E eu pessoalmente já tenho uma experiência de cada palavra que foi liberada na minha vida era a verdade. Deus não mente. Amém? Amém. Deus nunca mente. Como eu já tinha falado para vocês no passado, né? Eu falo inglês e o nosso português é para se defender. Apóstolo, eu quero te agradecer pela oportunidade que me foi dada. Era ontem que eu informei que eu vou visitar a igreja e ela disse que já que o Senhor está vindo, então, não posso deixar essa oportunidade para o Senhor ministrar a palavra do Senhor. Eu creio que o meu papai não faz nada em vão. Tudo que ele faz é por um propósito. Aleluia. A minha oração nessa noite é que ele fala consigo. Ela toca o seu coração. E eu creio que Deus já começou uma obra muito grande nesse lugar. Amém. E ainda tem mais. Amém. Abra comigo no 1 de Reis. Apóstolo, é bênção, né, de ver vocês, o casal amado, né? Eu amo vocês. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Estaremos fazendo uma longa leitura, né? Porque é só para você entender o contexto de que eu quero conversar com vocês nessa noite. Amém? Vamos abrir a partir do versículo 16 até 28. E se puder, para reverenciar a palavra do Senhor, coloca-se de pé e nós estaremos lendo a palavra junto. Aleluia. 1 de Reis, capítulo 3, versículo 16 até 28. Aleluia. Me ajuda aí. Todos nós vamos ler. 1, 2, 3. Vamos ler? Então,
Será que a gente sabe como ler? Senão eu vou ler em inglês para vocês. Ah, ok. Entendi. Então vieram duas mulheres. Sim. 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 Meu filho morto, porém essa disse: não, você é o morto é teu filho, e o meu filho vive. Sim. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: essa diz: este filho é meu filho, e o meu filho morto. E essa outra diz: não, o certo, o morto é teu filho, e o meu filho vive. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram-me uma espada dividir em duas partes o menino. Aleluia. Falta pouco, né? Diz mais o rei: trazei-me. Sim. Oh, glória! Ficaram cansados? Falta 3. Oh, entendi. Ok. Então, vamos ler na Bíblia, não é? Número 26. Pai Santo, muito obrigado nessa noite por essa oportunidade maravilhosa que o Pai nos deu de ser um instrumento da sua glória nessa noite. Aleluia. Chegou o seu tempo de falar conosco. Nós cremos na sua presença, Senhor. Cremos nessa presença tremenda dos anjos nesse lugar. Sheila e reconstrone, dar flex terino yadai. Shurilis teredonele castai. Cremos na sua presença tremenda nesse lugar, Senhor. Quando o Senhor tocar uma mulher embaixo do estômago,
Shidelerodonica libroxte de canta, da ibroclesta de canta. Deus faz grandes coisas no nosso meio. Pai, cremos na sua presença. Então abra o nosso entendimento para nós ouvirmos a sua palavra. E enorme cable que são de riquestrosa e tanios derifante da riena cos. E não obstante que ele ordai plene canta dai. É a sua vontade que se cumpra nessa noite. Meliardonicas trosterina lorifai. Zon Casper Liser Doniclani Flieston ta. Oh my Father, I love you. Eu te amo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Tu és grande, Senhor. Chuta Santa Carlos, Chinde Cátala, Unicas Prosteliderenes. Obrigado pela sua palavra. No nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. E todo o povo do Senhor dizem amém. Que meu Deus vos abençoe. Quando você está sentado, olha para a pessoa ao seu lado e diz: é muito bom você estar aqui nessa noite. Fala assim: eu creio, Deus tem algo para você nessa noite. E Ele vai te abençoar. No nome de Yeshua. Aleluia. Apóstolo, tem muitas surpresas que Deus já está fazendo esses dias, mas Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Coisas assim que fora do seu padrão de pensar, Deus tem fora da caixa. Questão de liberdade. Amados, a história que nós acabamos de ler é uma história muito linda e complicada. Mas é uma história da demonstração da sabedoria do rei Salomão. Salomão, o nome dele se tornou famoso por causa da sabedoria. Amém? Houve pessoas que saíram de muito longe. Houve até mulher que saiu da África, uma mulher muito rica, e foi para se encontrar com Salomão, porque ouviu a fama da sua sabedoria. Mas, amados, essa fama que foi, nunca foi porque ele construiu um templo maravilhoso, nunca foi porque o templo era mais luxo do mundo, mas uma das histórias que fez a fama dele é essa história que nós acabamos de ler. Amém? Mas aí eu comecei a pensar como que ele adquiriu a sabedoria do Senhor. Aí descobri que se nós voltarmos no versículo 3, a Bíblia é muito interessante. A Bíblia começa a mostrar que Salomão, ele amava muito o Senhor. E ele andava nos caminhos do seu pai Davi. De tanto que ele amava o Senhor, ele fazia viagem muito longa para chegar num lugar alto, que nós podemos também dizer que era um monte, para ir
ofertar sacrifícios ao Senhor. Amém? Ele era o rei, mas ele ainda tinha tempo de fazer viagem só para ir dar sacrifícios ao Senhor. Um desses dias, ele foi dar sacrifícios ao Senhor. A Bíblia diz: o Senhor apareceu a ele num sonho. Isso me faz entender que ele não era uma viagem de chegar e de repente voltar no mesmo dia, não. Ele tinha que dormir lá. De tanto que era uma viagem longa, ele dormia lá, ou o dia seguinte voltava. E Deus se apareceu a ele no sonho, onde Deus perguntou a ele: o que quer se eu fazer para você? Amados, essa pergunta me fez pensar. Eu descobri que cada vez, pelo menos várias vezes que eu vi o altar ser construído para o Senhor, Deus sempre fez algo maravilhoso. Deus sempre liberou uma palavra de futuro, de orientação, de direcionamento. Deus sempre fez isso quando o sacrifício foi oferta a Ele. Se nós lemos no livro de Gênesis capítulo 8, a partir de 20 a 22, vocês vão encontrar quando Noé, ele construiu o altar e deu sacrifício ao Senhor. A Bíblia diz que a aroma subiu até o Senhor ficou tão feliz que ele falou assim para Noé, que eu me arrependo, a partir de hoje eu nunca mais vou amaldiçoar a terra. E Noé ganhou uma promessa tremenda do Senhor. Por quê? Porque Noé foi dar o sacrifício ao Senhor. E se você ver também quando o nosso pai da fé, Abraão, vocês podem também ver quando o filho dele, Isaac, até também quando Jacó também deu o sacrifício, sempre Deus vem e falou. Eu comecei a descobrir que tem um segredo quando nós demos sacrifícios ao nosso Senhor. Tem um segredo que toca o coração do Senhor quando construímos altar para Ele, altar de adoração, de louvor para Ele. Deus sempre é tocado e Ele age, Ele fala, Ele abre segredos quando nós demos sacrifícios a Ele. Amados, Deus pediu para ele: o que posso fazer para você? E ele respondeu: Senhor, me dá sabedoria. Eu fiquei empolgado, porque o cara podia pedir carros, podia pedir casas e mais autoridade, porque eu sou rei, eu quero dominar todo mundo. Ele pediu a sabedoria. Mas, amados, eu não quero tratar hoje tanto do sacrifício que ele deu, mas eu entendi que tem coisa lá que o Senhor pode falar a alguém nessa noite, que nós precisamos dar sacrifícios ao Senhor. Tem também alguma coisa a fazer quando nós buscamos a sabedoria da parte do nosso Deus. Mas isso não é a minha mensagem nessa noite. Mas eu comecei a aprender algumas coisas profundas. É de que quando nós pedimos coisas ao Senhor, devemos fazer cuidado.
Porque o que Deus vai te dar, Ele vai criar circunstâncias para você ver a manifestação daquele que Ele te deu. Eu vou repetir. O que Deus te dá, Ele vai criar circunstâncias para você ver o que Ele te deu. No sentido, para você aplicar o que Ele te deu. Deus te deu sabedoria a Salomão. Deus te deveria criar circunstâncias para Salomão saber que sim, o Senhor me deu a sabedoria. E eu falo para muitos crentes, nós devemos fazer cuidado com as nossas orações, porque quando você diz, Senhor, me dá vitória, dá-me vitória, é muito bom, Deus vai te dar a vitória, mas você está pedindo a Deus, cria circunstância de guerra, cria circunstância de lutas, para eu lutar e conseguir a vitória. Não sei se vocês entendem. Quando você pede a vitória, ninguém tem a vitória sem lutar. Amém? Deus vai te dar circunstâncias para você entrar na luta, ganhar, para dizer, sim, Senhor, o Senhor me deu a vitória. Deus cria circunstâncias que contribuiu ao bem daquele que Ele fez na nossa vida. Essas 12 mulheres eram uma história dessa que Deus criou para que haja fama de Salomão, para que o mundo dá para conhecer Salomão, o cara sábio que Deus usou e com uma sabedoria interessante, o cara que nós iríamos fazer 12 mulheres né, numa luta e brigando. Essa disse que o filho é meu, o outro disse o filho é meu. Enfim, a outra disse, ele pegou uma sabedoria interessante da parte do Senhor, disse, traz esse filho aqui. Me dá a faca, se foi o quê? Vou cortar essa criança aqui no meio. Isso foi a sabedoria divina. E quando ele decidiu a fazer isso, uma mulher vem dizer, por favor, não faça isso. Entrega seu filho vivo para ela. A outra diz, não, mata mesmo, nós todos vamos perder, mata. Salomão descobriu quem era a mãe verdadeira do filho. Eu quero conversar com vocês nessa noite acerca do filho morto. Filho morto. E as consequências do sono. Amém? Consequência do sono. As circunstâncias dessas duas mulheres, número 1, se encontraram no mesmo lugar. Não sei se houve 2 camas na mesma casa. Não sabemos se cada uma delas tinha um quarto. Não sabemos se todas duas dormiam na mesma cama. Mas uma coisa é, se encontraram no mesmo lugar.
Amém? Número 2 é que as duas mulheres tiveram filhos. Número 3, o filho, uma deles, dormiu mal, matou seu próprio filho. Depois vamos entrar nesses detalhes. Mas o ponto número 4 é que essas circunstâncias de matar, de troca, aconteceram à noite. Estamos juntos? Aconteceu quando? À noite. Quando outra acorda, o seu bebê não está mais com ela. Eu comecei a analisar o que Deus quer falar para o seu povo nessa história complicada. Eu entendo que a imagem das duas mulheres pode ser o símbolo de crente, amém? Mas também pode ser símbolo do crente e de Satanás. A pergunta é: como que sabemos que eu tenho filho ou eu não tenho filho? No livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 12. 1 de João 5. Versículo 12, a Bíblia diz: quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Então, numa igreja, eu descubro que essa membro tem um filho quando esta pessoa tem vida. Eu sei que essa crente não tem um filho, o filho dele ou dela já morreu quando não há vida nela ou nele. Satanás era um anjo de Deus. Satanás tinha a presença também do Senhor com ele. Infelizmente, ele matou seu próprio filho. E a Bíblia, no primeiro livro de João, capítulo 5, 8, a Bíblia disse que ele roda todo dia procurando quem devorar. Ele procura quem é que tem um filho ainda vivo que eu posso tirar. Porque ele já perdeu. Infelizmente, crente, é de que muitos de nós não entendemos que podemos estar aqui todos nós louvando o Senhor, cantando, glorificando o Senhor, mas há pessoas no nosso meio que o filho já está morto. Mas como isso? E quando foi escuro? Mas como isso? E quando era noite?
Na maioria do tempo, os crentes, quando passamos por um tempo das trevas, por tempos difíceis, por tempo de tempestade, por tempo de dificuldades, muitos crentes matam a vida de Cristo que estava neles. Muitos crentes matam a presença do Papai na vida deles. Por quê? Por causa da noite. Da noite, muitos dormem. Muitos dormem. Há muitos que, quando o tempo é difícil, eles param de orar. Quando eles passam por dificuldades, eles dizem: eu não tenho mais força para orar. Eles não têm mais força para ler nem a Bíblia. Eles não conseguem, não sentem nem desejo de ir mais no culto. Pessoas têm que te forçar para você vir no culto. Há outros que, mesmo quando vem no culto, tudo que se faz aqui é tipo bobeira, tipo brincadeira, quer ir para casa. É porque dentro de você não há mais vida. Duas semanas atrás eu fui convidado numa igreja que estou a supervisionar lá em Colatina. Me chamaram: vem aqui, apóstolo, temos uma situação. Eu encontrei uma crente, uma serva de Deus, que era muito dedicada. Ela estava lá, formava crente, ela servia, o marido estava nas finanças e tal. De repente ela nem quer nem vir mais no culto. O marido largou todas as responsabilidades da igreja e ela também largou. Me chamaram para ir ver o que está acontecendo. O pastor já tentou, a esposa do pastor, os outros colegas não sabem o que está acontecendo. E me chamaram para eu ver se tem como eu ajudar. Eu cheguei aqui em quinta-feira, já sábado eu tinha que viajar para Colatina para ir ver essa situação. Quando cheguei lá, a mulher me contou que o marido falou com ela que ele não vê o desejo, ele não vê a necessidade de ir para a igreja, porque a gente pode viver melhor sem ir na igreja. Essa é um crente de anos e anos vinha na igreja. Por que ele não quer mais nada de igreja? É porque o filho dentro já é morte. Infelizmente é que muitos crentes, nós vivemos com pessoas que o filho já é morte e começa a influenciar a gente negativamente, para nós também perdermos o filho na nossa vida. Eles têm um discurso de criticar o pastor, criticar os membros da igreja, criticar os que cantam. Sabe esse que canta lá, viu aquele sapato do pastor, viu como que aquele líder olhou para mim, essa igreja e tal. Eles são cheios de ódio, cheios de coisas negativas. Quando eles abrem a boca, tudo é negativo. Isso vem na igreja. O filho morto. Há pessoas que no tempo da alegria, quando tudo vai bem, eles esquecem o Senhor. Eles abandonam o Senhor. Eles dormem acima do filho. Porque tudo está bem, por que eu tenho que ir para a igreja? O Senhor me mandou nesta noite para dizer a quem que está
dormindo, acorda do seu sonho. Acorda do seu sonho. O Senhor quer iluminar a sua vida. O Senhor quer mudar o direcionamento da sua vida. Vivemos num mundo escuro, gente. Vivemos num mundo cheio das trevas. Todo dia nós ouvimos só negatividade. Todo dia, tudo que a gente ouve é tanto que são mortes, criminalidade, furo, não sei quem. Todo dia, abra a televisão, tudo é negativo. O que o crente faz? Se faz influenciar pela negatividade. E começa a ir embaixo. Alguém que me disse, quando estou na presença do Senhor, me sinto bem, está tudo bem. Quando eu saio daí, fico em casa, eu não sinto mais nem desejo de coisas de Deus. Porque você sempre vai ouvir coisas negativas. Gente, a verdade é que ainda estamos numa terra que é escura. Ainda vivemos numa realidade que Davi diz que ainda que eu passo no vale da sombra da morte. Olha isso aí, no vale da sombra da morte, é que ele sabia que estou passando numa situação onde que a morte estava mesmo perto. Tudo era escuro no vale. Mas ele disse, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. O Filho está vivo dentro de mim. Eu não tenho medo quando eu passo por dificuldade, porque o Filho é vivo em mim. O Filho é vivo em mim. A gente não temos medo por tempos difíceis. A gente não temos medo. Porque o Senhor nunca vai te abandonar. Nunca, gente. As circunstâncias que chegam na nossa vida, nós pensamos que Deus nos abandonou. Não, gente. Nunca. Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 12, ele, quando ouviu o anjo dizer que o Senhor está consigo, valão, o homem valoroso, ele disse, se Deus estava comigo, por que tudo isso mal aconteceu? Não é porque o mal acontece na sua vida que Deus te abandonou, não, varão. Nosso Deus está consigo. Nessa semana, ou a semana antes, eu fiquei muito abençoado. Estava meditando na palavra no livro de João, capítulo 11. E eu comecei a ver a história de Lázaro. Lázaro, o amigo, é tremendo. Quando a Marta vem falar com o Senhor Jesus, ela disse assim, Lázaro, o seu amigo, o homem que você ama. Esse é um testemunho tremendo. Lázaro era amigo direto do Senhor Yeshua HaMashiach. Ele era o amigo dele. Número 2, ele amava Lázaro. Mas o amor, a amizade, não impediu Lázaro para ficar doente. Amém? O amigo de um homem que detém todo o poder de cura. Um homem amado por Deus, Criador dos céus e da terra, mas ainda fica doente. E não só doente, pior mesmo, ele morre. Escuridão sempre chega na nossa vida. Escuridão, a gente não vai evitar. Dia a dia, circunstâncias da escuridão sempre vão chegar, estão conosco. A pergunta é, será que você
vai dormir ou vai se acordar. Despertado. Abre comigo no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14 e 16. Efésios 5, 14 e 16. Me ajuda a ler. 1, 2, 3. Desperta. Shiribone cantarabashida. 16. Os dias são maus. Quando você lê no primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, o Senhor faz descrição de tudo que vai acontecer nos últimos dias. Nós vivemos no tempo de dias más, nós vivemos nos dias de as trevas, vivemos nos dias de negatividade, nós vivemos nos dias de falta de amor, nós vivemos nos dias de desafios, doenças, problemas. Mas o Senhor diz: desperta. Desperta do seu sono. Olha para a pessoa ao seu lado. Desperta. Você vai ver um crente que te fala: não, mas eu estou cansado. Eu estou cansado. Não quero mais. Eu estou cansado. Você sabe que o diabo gosta de você falar essas linguagens? Porque pessoas cansadas são perigosos. Eu sempre aconselho pessoas de nunca tomar nenhuma decisão quando você é cansado. Não faz isso. A pessoa cansada pode fazer algo que nem pensou que iria fazer. Pode dormir no lugar errado porque estava cansado. Você já viu isso? Tem um dos meus pastores lá do Angola. Esse pastor, todos os lugares que eu iria visitar pessoas, chegava aí, quando a gente senta, ele já está no grande sono. Já. Ei, todo mundo está sentado conversando, ele já. Por quê? O cansaço. Sonho, na maioria das vezes, o resultado de cansaço. O quê? Cansaço, amados. Você pode deixar o ar sair no lugar errado, porque estava tanto cansado que ficou. Aleluia. Quando todo mundo diz: o que? Diz: o cansaço. O cansaço não é um lugar, né, que a gente devemos ficar. Eu amo o Senhor. A Bíblia é muito interessante, gente. A Bíblia diz assim: descansam no Senhor. A Bíblia diz assim: os que descansam no Senhor renova a sua força. Vamos olhar verbos e conjugação. Vamos lá. Descansar. Sabe o que significa? Tem a palavra cansar e tem a palavra significa quebrar o cansaço. O crente tem que aprender a quebrar o cansaço. Porque o cansaço vai te levar a dormir.
O crente tem que, quando você está a entender que no seu casamento, você está a ficar cansado do seu casamento, você busca como cortar esse cansaço. Entrando na presença do papai, buscando para ele reanimar você. Aleluia. Quando você está entendendo, sentir que está cansado de ler, de amar Deus, de ir para a igreja, significa, está errado, você está indo num sonho. Quando você diz, estou descansado com essa vida, é porque você está indo num sonho eterno. Você sabe, maré de pessoas que se suicidam, a linguagem deles, sou cansado da vida. Sou cansado. Para com essas palavras. O crente tem que lutar contra essas palavras negativas, porque palavras negativas influenciam as nossas vidas negativamente. A língua é algo pequeno, mas a língua influencia a nossa vida. A língua pode destruir totalmente. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Aqui. A gente pode se matar, ou matar o filho que nós temos, aonde? Aqui. Há crente que não tem freio aqui na boca. Quando abre a boca, o Espírito Santo tem que intervir. Desperta. Acorda do seu sonho. O tempo é mau. Eu não quero te guardar muito tempo não. Abre comigo no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, versículo 11. Me ajuda lá, vamos ler. 1, 2, 3. Qual é a hora? Despertamento do sono. Porque a nossa salvação é mais perto que você pode imaginar. O tempo de descanso eterno está perto, gente. O tempo que nós vamos descansar de todas as obras difíceis está perto. O tempo que o Senhor vai vencer a morte para sempre. O tempo que nós vamos viver na eternidade está aproximando. O nosso Senhor está voltando. Nossa salvação está mais perto, gente. Desperta. Acorda do seu sono. Não deixa. Eu tenho uma história que acontece geralmente. São coisas, não sei se você viu fotos com o apóstolo Zeni. Países como lá no Congo, pessoas, banheiro deles ser fora. Ok? O banheiro está fora, mesmo se for à noite mesmo, você tem que sair e ir fora, se servir, ok? E lá o banheiro está lá, né? Você pode tomar banho, tudo é fora. E se você não entende isso, quando você entra lá dentro, aqui não está fechado não, ok? Quando você toma banho, você tira a roupa, coloca acima assim, você vai tomar banho, que a maioria dos lugares não está assim bem coberto não. E eu falo com as pessoas, imagina um maluco vem e tira suas roupas e começa a fugir.
E você vê. Aí você sai do banheiro. Me dá minha roupa. Ai, maluco. Quem vão achar que é maluco? Pelado. Maluco. Quem vão achar é maluco? Me responde. É você que é pelado. Há pessoas que já são malucos e só querem render os outros loucos. E a gente são influenciados. Ele falou, eu quero mostrar. Você vai mostrar o quê? Não, eu tenho que dizer, eu tenho que fazer. Não, o crente, nós somos já mortos em Cristo Jesus. A vida que nós temos é a vida de Cristo. A gente não age mais de qualquer maneira. A gente não faz coisas para o nosso prazer, não, gente. O apóstolo Paulo, ele diz que, olha, gente, eu já ressuscitei com Cristo Jesus, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu ressuscitei com Cristo Jesus. E se eu, Paulo, vivo, não é mais essa cara que viva, mas é a Mashiach que viva a sua vida em mim. Acorda do seu sonho. Vamos nos colocar de pé. O Senhor, a salvação é perto. Há pessoas que